te adorar. Foi que eu nasci, quero viver para te servir. Usa minha vida como instrumento de louvor para te honrar e demonstrar o meu amor por ti. Bom dia, bom dia. Começando mais um Café Comunhão. Hoje, nossa leitura e reflexão no capítulo 27 de Isaías. Isaías, capítulo 27. Desde já pedimos que você então compartilhe o vídeo com o maior número de pessoas possível, dê o seu like, o seu joinha, se inscreva no canal se ainda não é inscrito, ou então incentive outros a fazerem o mesmo. Nós estamos então lendo Isaías, refletindo sobre o texto profético que fala sobre o passado, o tempo de Isaías, sobre o futuro e sobre o nosso presente também, né? Os dias em que nós estamos vivendo hoje, o texto se encaixa perfeitamente também nesse momento, e ainda falando sobre o tempo futuro ao nosso, um tempo em que profecias ainda estão por se cumprir e das quais então Isaías fala especificamente a respeito do reinado do Senhor sobre toda a terra, o Senhor nosso Deus sobre toda a terra, na pessoa de Jesus. Então, capítulo 27, ele começa com uma declaração da soberania e do poder de Deus, com Deus sendo retratado como um poderoso guerreiro que finalmente trará vitória e redenção para o seu povo. O capítulo continua descrevendo como Deus destruirá as forças do mal e estabelecerá o seu reino na terra, tá? Então, é sobre isso que o texto de Isaías tem nos falado, sobre esse estabelecimento do reino de Deus sobre toda a terra. Então, o capítulo 27 começa com a descrição da conquista do Senhor sobre o mal, usando uma criatura mitológica, né, chamado de Leviatã, que representa então as forças caóticas, né, que se opuseram à criação, que se opõem à criação, e a criatura essa que é uma personificação do mal. Então, aqui o Leviatã incorpora os poderes hostis, tanto espirituais quanto terrestres, né, que se opõem contra Deus e contra o povo de Deus. Então, Satanás é a personificação do mal e é caracterizado por todas as escrituras, né, como serpente, como dragão. Então, em última instância, estamos vendo aqui justamente a figura de Satanás sendo apresentada também no texto bíblico. Mas temos também o contexto, né, geral que nos fala sobre o mal sendo estabelecido e sendo expandido através de nações, através de povos, né, de impérios que se estabeleceram e foram usados então por Satanás para poder destruir, né, o povo de Deus, para poder atrapalhar de todas as maneiras os planos de Deus com relação ao ser humano. Então, a profecia da vitória, né, de Deus sobre o Leviatã significa justamente a sua soberania final sobre todo o caos, sobre todo o mal, sobre toda a adversidade, onde ele exterminará para todo sempre tudo isso, né, e manifestará então o seu reino de paz e de justiça. Então o povo de Deus pode encontrar consolo sabendo que o seu Senhor é mais poderoso que o maior de qualquer desafio. Então ele começa falando exatamente sobre isso. Vamos ler então os versículos bíblicos e vamos pensar um pouquinho sobre eles. Naquele dia o Senhor tomará sua veloz e terrível espada e castigará o Leviatã. Então, naquele dia está falando sobre uma questão futura, nós não temos data para isso, só sabemos que o Senhor fará, porque ele é fiel naquilo que ele promete. Diz que ele tomará então a sua espada, né, e castigará o Leviatã.
a serpente que se move com rapidez, a serpente que se enrola e se contorce. Ele matará o dragão do mar. Aqui, 3 possibilidades, ele falando sobre castigar o Leviatã, a serpente que se move com rapidez, falando sobre o Império Assírio, a serpente que se enrola e se contorce, falando sobre a Babilônia, e depois que matando então o dragão do mar, falando sobre o Egito. Então há também a possibilidade, esse versículo está falando sobre esses povos que foram mencionados em capítulos anteriores, né, como justamente reinos que estavam sendo utilizados pelo inimigo, por Satanás, para poder trazer o caos em meio ao povo de Deus, né, e trazendo então toda a idolatria, trazendo tudo aquilo que distanciava o ser humano de Deus, tá? E que o Senhor está dizendo então que ele chegará o dia em que ele destruirá todas as nações, agora olhando para o futuro, né? Que também age da mesma forma que esses povos, esses reinos agiram, né? Levando o povo a se distanciar de Deus, tá? Versículo 2: naquele dia cantem sobre o vinhedo frutífero. Eu, Senhor, o vigiarei e o regarei com cuidado. Dia e noite o vigiarei para que ninguém lhe cause dano. Então, ele fala sobre aqui a vinha, né? Que é uma metáfora recorrente em toda a Bíblia. E na profecia de Isaías, a vinha representa justamente o povo de Deus, né? Israel, no caso. Então, o cuidadoso com a vinha simboliza a natureza nutridora, aliás, e protetora de Deus com relação ao seu povo, né? Ele diz que vai regar, que ele vai vigiar com muito cuidado. Ele não vai permitir, então, que ninguém destrua a sua vinha, que ninguém traga qualquer desconforto para a sua vinha, né? Para que ela possa produzir aquilo que é necessário. Diz que dia e noite o vigiarei, para que ninguém lhe cause dano. Então, o Senhor estará dando total segurança àqueles que são o seu povo, tá? Versículo 4: minha ira terá passado, se houver espinhos e mato crescendo ali, eu os atacarei e os queimarei, a menos que se voltem para mim e me peçam ajuda, que façam as pazes comigo, sim, que façam as pazes comigo, tá? Então, ele fala aqui sobre a questão do arrependimento do seu povo, né? Os juízos de Deus são meios para encorajar o arrependimento e a restauração. Deus permitiu tudo o que ele permitiu, e os versículos posteriores vão falar sobre isso, né? Com a finalidade de que esse povo se voltasse para ele. Permitiu, então, que eles fossem castigados pelos assírios, pelos babilônios, né? Para que eles pudessem, então, se voltar para Deus, deixarem toda a idolatria, todo engano, e se voltarem para o Senhor dos Senhores. Então, esses juízos, né, esses castigos que ele permitiu, tinham como finalidade encorajar arrependimento e restauração do seu povo. Então, esses versículos reiteram a disposição de Deus em perdoar e restaurar aqueles que se voltam para ele, tá? Então, essa é uma mensagem central do Evangelho. E Isaías 27 pronuncia essa graça de maneira muito profunda. A compaixão de Deus por seu povo é surpreendente, a sua misericórdia não tem limites, tá? Ele deixa bem claro essa questão. A ira dele irá passar, ele deixa claro aqui, então não permanecerá com a sua mão estendida sobre o seu povo. Está chegando o tempo em que os descendentes de Jacó criarão raízes, Israel brotará e florescerá e encherá de frutos toda a terra. Lembre-se, nós já citamos, e lá em Gênesis o Senhor deixou claro, mas no livro de Êxodo, que ele queria que esse povo, nascendo aqui, pudesse ser um povo que abençoasse todas as famílias da terra, né? Realmente no livro de Gênesis. Então, que pudesse abençoar todas as famílias da terra. Era esse o desejo. E de alguma forma isso vai se cumprir no futuro, porque através desse povo, toda a terra, né, terá o conhecimento do Senhor, tá? Então está chegando o tempo, diz aí. Mais uma vez, nós não estamos colocando data, nós só sabemos que irá acontecer, mas não temos como saber quando isso irá acontecer, tá? Então, o Senhor, é claro,
em apresentar aqui de que Israel vai brotar e vai florescer e que vai então encher de frutos toda a terra, tá? Então essas são promessas que Deus fez a Israel e que vão se cumprir, a despeito de tudo que nós estamos vendo acontecendo nos nossos dias e coisas que para trás já aconteceram, mas que o Senhor sempre guardou esse povo porque tem uma aliança com eles e ele vai cumprir a sua parte com toda certeza, tá? Então, isso é muito importante que nós temos em mente. Acaso o Senhor feriu Israel como feriu seus inimigos? Destruiu o povo como destruiu seus adversários? Em hipótese alguma. O Senhor permitiu muitas coisas no meio do seu povo, mas ele não destruiu Israel como destruiu todos os demais povos. Porque não era essa a sua finalidade? Não. Agora veja qual foi a intenção de Deus. Mas os exilou para que lhe prestassem contas. Foram exilados de sua terra como se um vento oriental tivesse soprado para longe. O Senhor fez isso para quê? Para purificar Israel da sua perversidade, para remover todo o seu pecado. Então Deus permitiu que eles fossem levados da sua terra como cativos, para que pudessem ser purificados, para remover todo o seu pecado. Por isso, todos os santuários idólatras serão reduzidos a pó. Nenhum poste de Azerá, o altar de incenso continuará em pé. As cidades fortificadas ficarão silenciosas e vazias, as casas abandonadas, as ruas cobertas de ervas daninhas, bezerros pastarão ali e mastigarão brotos e ramos. Israel é como os ramos secos de uma árvore, quebrados e usados para acender o fogo sobre as panelas. É nação tola e insensata. Por isso, aquele que os criou não terá compaixão nem misericórdia. Então ele deixou bem claro que tudo que ele permitiu foi com uma finalidade clara, para que eles pudessem ser purificados, né? E os seus pecados, então, pudessem ser retirados, então, do meio do povo, tá? Então, ele deixa bem claro todas essas questões. Ele fala sobre a questão aqui de uma cidade deserta, né? Que é uma imagem rígida, que simboliza as consequências de se afastar de Deus, é ficar no deserto, é não ter nada por perto, é não ter vida, é não ter prosperidade alguma. Então a desolação serve como um lembrete poderoso da necessidade de fidelidade constante diante de Deus, né? Mostra, sublinha a importância de permanecer na graça de Deus e não se desviar, né? É um chamado à fé vigilante, transbordante, e isso é muito importante, o que nós vemos aqui nos versículos. O que não aconteceu com Israel, e que ele deixa claro que esse ensino, né, olhando para o aspecto negativo daquilo que Israel então fez, que nós então possamos olhar para isso e não cometemos as mesmas falhas e os mesmos erros que o povo de Israel cometeu. Versículo 12. Chegará o dia, porém, em que o Senhor os ajuntará como grãos colhidos à mão, um por um. Ele os reunirá desde o Eufrates no leste até o ribeiro do Egito no oeste. Naquele dia soará a grande trombeta. Muitos que estavam perecendo no exílio na Síria e no Egito voltarão a Jerusalém para adorar o Senhor em seu santo monte. Tá? Então ele deixa muito bem claro essa questão, né? E que o Senhor estará protegendo o seu povo, que o Senhor estará então reunindo o seu povo, como ele diz aqui no último versículo, de todos os lugares. Quando ele fala sobre a Síria e o Egito, ele está falando sobre uma extensão de terra muito grande naquela época, mas ele então aqui, ele quer falar sobre toda a terra, tá? E que pessoas serão chamadas de toda a terra para Jerusalém, onde então irão adorar ao Senhor, tá? Naquele dia soará a trombeta. Então, nesse capítulo 27, né, nós vemos um vislumbre claro da redenção futura de Israel e também de todos aqueles que, de todos aqueles povos, línguas e nações que reconhecerem o Senhor Jesus como o único Senhor e Salvador das suas vidas, né? Então, todos aqueles que estavam dispersos serão reunidos um a um, né? Um a um, com todo o cuidado, como o Senhor diz aqui, e fará isso porque o seu nome será então adorado, tá? Então esse versículo 13 culmina numa grande imagem de adoração, denotando a reunião final então do povo de Deus, né, em torno
do Senhor Jesus, tá? Então, Isaías 27, ele permanece como um poderoso testamento dessas verdades, um testamento que transcende o tempo e continua a falar conosco nos dias de hoje, sobre o cuidado de Deus para com o seu povo. E quando nós olhamos para os dias de hoje, né, a igreja é o povo de Deus. Os reunidos de todas as nações, de todas as línguas, de todas as tribos, que hoje fazem parte de um único povo que é a igreja, esses também serão cuidados pelo Senhor. Serão protegidos. O Senhor estará, então, será a sua proteção constante. É aquele que vai cuidar dessa vinha, que vai cuidar, então, do seu povo, suprindo toda e qualquer necessidade e não permitindo que ninguém toque no seu povo, mas que eles possam, então, desfrutar da bênção do Senhor por todo sempre. Então, que Deus possa abençoar a sua vida, o seu coração, que você possa compartilhar, né, esse texto, possa rever esse texto e, assim, repensar e pensar mais uma vez sobre ele e tirar, então, lições para o seu dia a dia, no sentido de nós estarmos muito alertas, muito envolvidos com tudo aquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida, para que dessa forma, então, sejamos bem alertas, né, sobre tudo que está acontecendo ao nosso redor e sabendo que o tempo, então, do Senhor, da sua vinda, desse reino futuro, está mais próximo do que talvez nós possamos imaginar. Que Deus, então, abençoe a sua vida, o seu coração, e todos tenham um bom dia, na graça e na paz do Senhor. Pai, obrigado por essa manhã, obrigado pela tua palavra, que sejamos animados a vivermos para o Senhor. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe cada um de vocês. Deus, então, permitindo, estaremos juntos no próximo vídeo, lendo e refletindo no capítulo 28 de Isaías. Tá? Espero você e que você possa convidar outras pessoas, possa compartilhar com outros dessa mensagem que, como temos dito, é uma mensagem do passado, falando especificamente sobre um povo, o povo de Israel, falando sobre um profeta específico, Isaías, mas é um texto que fala também para os dias que nós estamos vivendo hoje e dias que estão além de nós, no futuro, mas que em breve, com toda certeza, se tornarão realidade, porque a palavra do Senhor, ela não volta vazia, ela é exata em tudo aquilo que ela pronuncia. Que Deus, então, abençoe a sua vida e que você tenha um bom dia debaixo da graça e da orientação do Senhor. Forte abraço e até o nosso próximo vídeo. Pra te adorar.